Olá! Neste tópico, veremos aspectos ligados diretamente à estética da colagem na arquitetura, buscando entender quais são as principais características, origens e referências. Então vamos lá! Vamos iniciar com essa pintura clássica do Piero della Francesca, A Cidade Ideal. Nela, vemos uma ótima aplicação de uma técnica que é muito comum para nós hoje em dia, mas que revolucionou a representação gráfica em arquitetura, que é a invenção da perspectiva. Este tipo de representação foi inventado pelo arquiteto italiano Filippo Brunelleschi nos séculos XV e XVI e coincide com as mudanças de paradigma do Renascimento, que deram mais importância à razão, ao pensamento científico e ao antropocentrismo em contraposição ao teocentrismo. Isso representou uma mudança até mesmo na percepção de mundo, já que, para Juhani Pallasmaa, arquiteto finlandês e um dos grandes expoentes da fenomenologia na arquitetura, a invenção da representação em perspectiva tornou os olhos o ponto central do mundo perceptual, bem como do conceito de identidade pessoal. A representação em perspectiva, em si própria, se tornou uma forma simbólica que não apenas descreve, mas também condiciona a percepção. Ou seja, a perspectiva causa um impacto profundo na maneira de representar os espaços arquitetônicos, inclusive na pintura, já que coloca quem a observa no centro da cena. Isso acontece nesta outra pintura do Piero. Dá para ver como toda a ação está voltada para nós. Percebemos também que, assim como a pintura da Cidade Ideal, o plano de quem observa está paralelo ao plano da cena, e que existe uma atenção à composição, à simetria, ao simbolismo e à narrativa. Ou seja, tudo isso são pontos que devem ser levados em consideração nas imagens de representação dos espaços arquitetônicos. E vou passar a mostrar agora como tudo isso aparece nas imagens que vêm sendo produzidas atualmente. Vou começar com uma artista polonesa, a Klaudia Radlińska, de quem gosto bastante e que gentilmente nos cedeu essa ilustração. Perceba que ela faz também uso do recurso de nos situar no centro da imagem, e existe uma marcação de simetria bem evidente, mas ela busca esse equilíbrio com elementos distintos entre si, de modo a fugir da monotonia. Esta outra ilustração dela foi a sua interpretação da Casa Poli, do escritório Peso von Elrichshausen, e essa imagem foi uma parceria que fizemos com ela, através do Mon Convida, em que convidamos alguns artistas que admiramos para fazerem suas próprias interpretações do mesmo projeto. Mostrarei outros que participaram também e pretendemos voltar a fazer mais vezes. É sempre muito legal ver os resultados serem tão diferentes, partindo do mesmo objeto arquitetônico. Bem, voltando à ilustração, é possível ver que, além do que já mencionei antes, de simetria, equilíbrio, narrativa, tem também um cuidado muito bonito com o uso das texturas e das cores, inclusive do uso da paginação do piso, favorecendo as linhas da perspectiva. Recomendo que você acompanhe o trabalho dela nas redes sociais, porque ela tem vários outros trabalhos super bonitos. Outro artista incrível é o Pato Lepatin, que também gentilmente nos cedeu essa ilustração. Veja como ele utiliza de maneira muito bonita a diagonal da edificação dentro da composição da imagem, valorizando a noção de profundidade, juntamente com as várias camadas de montanhas mais atrás. Tudo muito bem executado, a paleta, as texturas e a composição. Esta outra imagem também faz parte do Mon Convida, quando utilizamos como base o projeto canadense do Habitat 67, do Moshe Safdie. Ela é uma axonometria, que é uma representação que tem grande utilização por estar na fronteira de um desenho técnico, mas com uma visualização mais amigável para quem tem dificuldade para a leitura de desenhos em 2 dimensões. Também vale muito a pena acompanhar o trabalho do Pato nas redes sociais, ele é bastante inspirador. A próxima referência é do cubano Ediel Hernández, a quem também agradeço pela disponibilização de seu trabalho para que eu pudesse mostrar aqui para você. Eu gosto bastante das imagens que ele vem fazendo, especialmente porque ele utiliza a técnica de criação da imagem a partir de uma fotografia, o que é um bom método de aprendizagem. Além disso, ele está buscando vários escritórios interessantes para representar, o que aumenta também o seu repertório de bons projetos de referência. Esta ilustração, por exemplo, foi baseada nessa imagem do projeto Cabana em Waitpinga, do escritório Mountford Williamson. Nossa próxima referência é da arquiteta belga Marieke Pauw, outra que foi generosa em nos ceder seu trabalho. Veja que estão presentes elementos que já citamos anteriormente. Vou me ater ao que não falei ainda, como o recurso de não mostrar tudo de uma vez só na imagem.
Ela faz uma escolha interessante ao colocar personagens de costas para nós. Exatamente o contrário do que vimos naquela referência do Piero della Francesca, né? O motivo disso é para despertar em nós a curiosidade sobre o que essa pessoa pode estar vendo. Se essa imagem fizer parte de outras de um mesmo projeto, isso pode ser usado como um recurso narrativo, de ir apresentando os espaços aos poucos, aumentando a expectativa de quem vê, ao mesmo tempo que mostra o que se consegue aprender do espaço em determinado ponto. Às vezes, os projetos são pensados para serem descobertos lentamente, e é interessante ter essa sensibilidade na hora de produzir uma imagem. Ela usa esse mesmo recurso nessa imagem aqui também, mostrando um ponto da edificação que não se costuma mostrar muito nas imagens, que são as circulações internas. Agora eu vou para uma série de referências que utilizam a técnica da colagem no seu sentido mais original, que é a sobreposição de várias imagens com diferentes características entre si para formar um todo compositivo. Começarei com essa imagem da nossa ex-aluna de Salvador, Alana Araújo. Já dá para ver que ela é incrível, né? Acho muito massa como ela mistura elementos arquitetônicos com a vida cotidiana e tendo um grande domínio no uso das cores. Essa repetição espelhada e ampliada da imagem, em uma outra cor ainda, deu uma força compositiva de reforço dessa cena que bastou para a conclusão da imagem, né? Nessa outra, ela já mistura desenho com fotos, que é uma estratégia que também funciona super bem e que veremos em referências mais antigas logo logo. Gosto bastante dessa imagem pelo astral alegre, pelas cores vibrantes e por ter usado como base uma fotografia maravilhosa do encontro da atriz Ruth de Souza com a escritora Carolina Maria de Jesus, duas importantes figuras históricas do Brasil. Agradeço a Alana por ter cedido essas suas obras para nós e também recomendo que você acompanhe o trabalho dela nas suas redes. As próximas referências são do escritório da Tatiana Bilbao, arquiteta mexicana. Tem um artigo dela muito interessante na revista digital Design, em que ela fala como abandonou o uso dos renders, passando a usar as colagens como método de processo de projeto, inclusive nas reuniões com os clientes. Para ela, as colagens ajudam mais no processo do que os renders, tanto por permitir uma abordagem mais colaborativa, seja entre os integrantes do escritório ou na interface com os clientes, quanto a possibilidade que as colagens têm de permitir a diversidade de ideias, de complexidades e também de abrir espaço para erros. Tudo isso são, de fato, grandes ganhos em termos de processo projetual e arquitetura, por vários motivos, incluindo a possibilidade de maior interação entre as partes envolvidas no projeto. Voltando à imagem, ela se refere ao projeto de um hotel e veja que é mesmo uma colagem de ideias, de possibilidades, de materiais, de ambiência, ou seja, não há nada totalmente definido. Ou como nessa outra, que o projeto é um master plan para a reocupação de uma área portuária, por meio de habitações e da criação de espaços públicos, e ela insere referências industriais com uso de lazer, cultural e habitacional. Essa imagem é do escritório OMA, do arquiteto holandês Hein Koolhaas. Ele faz parte de uma exposição sobre a arquiteta norte-americana Florence Knowles, que teve grande importância dentro do movimento modernista dos Estados Unidos e manteve contato com grandes nomes da Bauhaus, como Walter Gropius, Mies van der Rohe e Marcel Breuer. Perceba que a imagem é uma junção de várias referências da época, provocando a imaginação de quem vê, ao mesmo tempo que serve para dar a ideia de como deve ser a exposição. Estas outras seguem o mesmo princípio de ser uma reunião de várias referências ligadas aos personagens principais delas, ou seja, Breuer, Knoll e Mies. É interessante ver esse tipo de colagem, porque sempre descobrimos algo novo que não havíamos visto antes, que é justamente uma das intenções dessa estética, que a imagem não se esgote de uma vez só, mas que ela possa ser apreendida aos poucos. Continuando o nosso passeio pelas referências, vamos para o coletivo vanguardista Archigram. Ele foi formado por um grupo de arquitetos ingleses e teve sua atuação mais importante nas décadas de 60 e 70. A maioria de seus projetos eram mais conceituais, buscando imaginar uma cidade sempre em movimento e em constante transformação. Um desses conceitos era justamente as walking cities, as cidades ambulantes, como vemos aqui. Perceba que eles utilizam o recurso da colagem de desenho sobre fotografia, mas mantendo uma estética bem uniforme e semelhante à base. Isso acontece também nesse exemplo de uma imagem interna, ou seja, já em uma outra escala. Existe uma mistura de meios de representação, mas buscando dar homogeneidade à imagem.
Recomendo que você visite o site do arquivo do Archigram e conheça mais sobre eles. Vamos deixar os links na descrição. Outro que utiliza esse recurso do desenho sobre a fotografia é o Jonas Friedman, um arquiteto húngaro que também teve importantes contribuições para o pensamento da arquitetura das cidades. Aqui vemos a representação do seu conceito de Spatial City, a cidade espacial. Veja que ele utiliza o projeto do Centro Georges Pompidou, dos arquitetos Renzo Piano, Richard Rogers e equipe, que já é por si só uma arquitetura mais espacial e futurista, reforçando então a composição da imagem como um todo. Observe também que o desenho parte da perspectiva da fotografia, ou seja, é um complemento a ela. Na produção da colagem, muitas vezes os assets que utilizamos influenciam diretamente no caminho e, consequentemente, no resultado final da imagem. Vamos finalizar os exemplos falando sobre o escritório português Fala Atelier. O que considero super interessante deles é a capacidade de grande aproximação da colagem com o resultado final do projeto executado. Isso mostra como mesmo uma imagem que seja menos precisa em termos de proporção, ponto de fuga e dimensões reais, consegue transmitir muito bem a ambiência de um lugar, seja interno ou externo. Como nessa outra imagem deles. Veja que eles fazem questão de colocar até mesmo alguns objetos de uso cotidiano, como vassoura, roupas no varal, o que aparece de maneira semelhante também na fotografia da obra pronta, já para trazer uma ideia de ocupação desses espaços pelas pessoas. Eu acho isso interessante porque muda um pouco a lógica das fotos de arquitetura, que tendem a ser mais sérias, com menos interferências. Para fechar, gostaria de lembrar a você que não existe inspiração vinda do nada, seja na arquitetura, na literatura, na engenharia, enfim, em todos os campos de conhecimento, estamos sendo influenciados pelos conhecimentos acumulados. O que precisamos fazer é pegar o que já foi feito e tentar dar passos à frente. Ou seja, utilize o conhecimento acumulado. Bom, ainda vamos falar sobre algumas características adicionais das imagens no próximo tópico, mas você já pode começar a pensar na sua imagem de referência. Então é isso, ficamos aqui e nos vemos no próximo tópico. Até lá!